Paz, Aninha. Oi? Fala. Vamos por um pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais esse momento, ao qual o Senhor nos proporcionou de nos encontrarmos aqui e de ouvir e meditar na Tua Palavra. Obrigado pela saúde, pela paz e pela Tua proteção. Abençoa cada um de nós, nossos projetos, nossos propósitos, nós colocamos diante da Tua face. Te agradecemos por tudo, pela saúde, o pão nosso de cada dia, por Tua proteção. Abençoa, Senhor, as famílias enlutadas que perderam os Teus entes queridos, aqui e em qualquer lugar do planeta. Ali em Chapecó, aqueles atletas, aquela comissão, toda aquela equipe de trabalho. Abençoe cada familiar, cada parente, cada amigo, Senhor, deles, a qual aqui também tivemos o Pepe, de um que era familiar nosso aqui perto, dos nossos conhecidos. Abençoe, Senhor, confortai os corações enlutados, para que eles tenham a esperança do viver contigo, nos teus braços. Confortai no amor e na proteção, na esperança e na fé, em Cristo Jesus. Amém. Sempre quando nós falamos dos nossos encontros, sempre tem uma mensagem sempre específica relacionada a um fato do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das nossas vivências. Mas vocês podem sintetizar essas mensagens a qual nós anunciamos e que vemos trazendo semanalmente, e que depois é postada para que alguém acompanhe e aquele que não esteve presente depois possa ver ou ouvir. Ela sempre fala sobre relações de pessoas com pessoas e de pessoas em relação a Deus e Deus em relação às pessoas. Então, todos nós, com nossas fraquezas e com as nossas limitações, ninguém vive isolado. Nós precisamos ter relações. O fato é, como é que essas relações elas estão acontecendo? Então, baseado nisso, eu selecionei alguns versículos, depois eu vou ler mais um texto para complementar e vamos meditar 20 minutos, 25 minutos, talvez não seja mais necessário do que isso, para que a gente entenda e compreenda e que sirva para a nossa caminhada. Então, vamos pela ordem aqui. Eu entreguei primeiro para a Vislânia, né? Da Vislânia, depois vem para cá, depois por último vocês que pegaram por último os outros versículos. Pode ler. Gênesis 28, 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Sobre essa passagem ele fala de Jacó, que uma escada, ele tem um sonho, uma escada que estava onde ele dormia, teve um sono, e uma escada que ia de encontro ao céu e subia e descia anos. E ele, quando se acorda, ele vê quão terrível é esse lugar, se não é esse lugar a presença de Deus. Aqui será Betel, a casa de Deus. E unge uma pedra com óleo e coloca-se como fosse um marco ali da existência de Deus junto dele. No ambiente assim, um ar livre. Mas aqui é a casa de Deus, nesse lugar, porque aqui eu tive encontro com ele. Irmã Rodinete. Se não, Josué 24:15. Se não, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além da Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu
e a minha família serviremos ao Senhor. Depois de ter passado o Jordão, depois das muralhas de Jericó terem caído, 7 dias eles rodeando Jericó e com a trombeta soando e os muros vêm abaixo, depois de tudo aquilo que tinha acontecido, Josué relata desde a fundação dos templos até a chegada daquele momento, dizendo: vocês escolham agora. Se vocês querem retroceder, vocês podem ir, têm a liberdade. Daí Josué fala pela casa dele: porém eu e a minha casa, eu e a minha família, vamos servir ao Senhor. Mateus capítulo 12, 43 a 45. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Nós vemos aí uma questão de Cristo falando sobre uma parábola, uma narrativa. Nós fomos limpos pela palavra que foi anunciada, que foi pregada, que foi evangelizada, que foi testificada. Já fomos limpos. Só que daí nessa limpeza que tivemos, era para ser preenchido com algo, não ficar vazio. Quando esse espírito imundo que estava perturbando nossas vidas em certos momentos, na nossa caminhada, e agora não faz mais parte desse repertório da nossa vivência, ele saiu e começou a procurar em outros lugares e não encontrou. Lembrou-se entendido da parábola, que ele lembrou: agora eu vou voltar. E vou pegar mais 7 comigo, vou levar junto. E chega lá e encontra tudo limpo, mas sem habitação, sem nada. Está oco. Aquela alma foi limpada, mas ela não encheu com o amor de Deus, com a presença de Deus. Tem que colocar o Espírito de Deus na sua vida para que esse Espírito não venha. Porque ele está rodeando que nem um leão querendo tragar. Ele imita, né? O leão não é. E ele vem com mais 7, porque ele encontra ali que ele quer: agora eu vou fazer um chafurdo nessa casa, nessa morada, que é a nossa vida. A irmã pode ler. Mateus 21, 13. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus Cristo encontra a sinagoga, ali já era o templo, eles estavam vendendo mercadorias na frente, porque aquilo virou um comércio, a religião deles virou um comércio, porque tinha que imolar o cabrito, a res, o pombo, tinha que matar e oferecer em sacrifício a Deus. E ali está o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, o seu sangue que ia ser derramado. Mas eles não entendiam e não aceitavam, então o comércio virou um troço, toma lá da cá. Tem que pagar para receber a bênção, tu tem que pagar o teu voto, tu tem que comprar, se tu não pagar tu não vai receber. Já tinha aquilo naquela época. E Jesus passou a noite toda fazendo um azorrague, que era um rei, em 3 contas, e chegou lá e desceu o manto sobre o lombo deles, e quebrou, e derrubou, e soltou os pombos, e disse para eles que o profeta Isaías tinha anunciado em Isaías 56, que a minha casa, aonde vocês estiverem reunidos, essa casa, esse lugar vai ser chamada casa de oração. Não para fazer comércio, mas vocês transformaram isso aqui num lugar de comércio. Lucas 19, 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois
que também este é filho de Abraão. Para quem que ele está falando? Para aquele homem pequeno, Zaqueu? Zaqueu que estava desesperado. Hoje eu vou ver o filho de Davi, a geração de Davi. Hoje eu vou ver o mestre que vai passar aqui. Eu não vou perder essa oportunidade de ver o mestre. E quando Jesus passa pelo caminho que devia de passar, o Zaqueu sobe numa árvore, porque ele era baixo, para conseguir ver através da multidão, para ver a Jesus. No entanto, quando Jesus está passando, ele é notado por Jesus. Já não é ele mais que está olhando, mas é Jesus que agora está olhando para ele. E Jesus disse para ele, quando todo mundo parou para olhar, o que está acontecendo? Não. Tu está aí nessa árvore, desce, vem cá. Chega aqui na minha presença, fica pertinho de mim. E daí, Jesus disse para ele, mas convém que eu ainda vá à tua casa e me alimente contigo na tua casa. E ele vai ainda eu queria só ver, eu queria só estar na expectação de olhar a Cristo, agora eu já estou levando ele para minha casa. Quando ele entra no aposento, na casa de Zaqueu, ele diz, agora sim, Zaqueu, chegou salvação na tua casa, porque eu faço parte da tua casa. Então essa é a mensagem espiritual, né? Jesus na casa. Faz parte da casa. Faz parte da família. Hoje chegou a salvação, porque também é filho de Abraão, ou seja, tu é descendente da promessa dos filhos de Abraão. Você pode ver. Ah, tá, você. Não. Ela passou para mim. Você que 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. A casa que se refere pode ser uma casa temporal, uma habitação como esta, debaixo de uma figueira, em cima de uma pedra, mas aqui Paulo traz relativo às pessoas, que essa casa é nossa, que essa casa é nossa, é o nosso corpo que é o templo da morada do Espírito Santo, e que a gente não deva fazer como bem entenda em relação a isso aí. Mas daí ele não está colocando aqui as questões que hoje as pessoas colocaram sobre as pessoas de um jugo pesado. Que a porta que diz, olha, a porta é estreita, são poucos que encontram essa porta para passar por ela. Porque é estreita e aí poucos conseguem passar por ela. Mas aí é para deixar as questões que Jesus estava falando ali no tempo da religiosidade, do paganismo, das peregrinações, dos votos que faziam, não cumpriam, das imolações dos animais, de 600 e poucas leis que tinha na lei mosaica, além dos 10 mandamentos que Jesus trouxe só num. Resumindo, só num. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, foi diminuindo. E agora o homem, segundo os estatutos religiosos, eles colocaram mais condições para a porta ficar mais estreita ainda. E não tem nada a ver em relação ao Evangelho de Cristo. As questões que nós podemos observar é que nós temos a morada do Espírito Santo e a nossa vida é condicionada pelo Espírito Santo, que nos limita às questões do certo e do errado. Só que questão moral e ética depende de região para região. O que é pecado aqui, lá na China também é. Então tem a ética, a questão do comportamento, e a moral, que é em relação à cultura. E isso não tem nada a ver com o pecado. A gente pode pecar por ofender alguém, não respeitando a outra pessoa, a liberdade que ela tem. E Paulo diz em Gálatas que a liberdade que nós recebemos não é para dar ocasião ao pecado, pois nós temos algo que nos condiciona, que é o Espírito Santo, porque é morada que nós temos em nós, que é o Espírito Santo que habita em nós.
E ninguém tem um rótulo dizendo que você não tenha, que só o outro tem, porque você não fala em mistério, você não tem, que você não está selado, você não tem Espírito Santo. Então tem muitas pessoas condicionando às outras pessoas que você não fala em línguas, você não está selado, você não tem o Espírito Santo. Estão mentindo, estão blasfemando. E ainda dizem, aqui vai operar, porque aqui o Espírito Santo se faz presente. Como assim? Eu estou ordenando que ele se faça presente. Então são coisas assim, vocabulários, linguajários assim, totalmente que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E nós tentamos aqui, de uma forma tranquila, sincera, bem pacífica, de que nós somos condicionados pelo Espírito Santo e ele habita em nossos corações e nossas vidas, e nós assim devemos fazer com que ele habite e permaneça em nosso meio, porque o símbolo dele é água, é óleo, é pomba, é fogo. O símbolo, a simbologia do Espírito Santo. E quando nós entendemos essas relações de nós para com Deus, dessa simbologia que traz para nós mensagens espiritualizadas, a gente vai cada vez mais se edificando, entendendo que ninguém pode segurar o vento, ninguém pode pegar o fogo com a mão, ninguém consegue segurar uma água sem ela escorrer também através dos dedos. E a pomba é um animal tão sensível que se você bate palma, ele bate asas e vai embora. Então tudo isso são questionamentos que a gente vai tratar num assunto mais à frente, porque é um assunto bem mais complexo em relação ao Espírito Santo, que até nós já falamos algumas oportunidades. Vai, irmã, pode ler. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Paulo de novo repete, né? Na mesma carta. Ele falou no 13 e falou no 6, porque eu estava preocupado com essa comunidade da igreja em Corinto, né? Filósofos gregos se convertendo e querendo continuar dentro das suas filosofias, dentro dos seus deísmos, das imagens que eles tinham, que era a cultura deles. Agora, e Paulo está dizendo para eles que isso não tem nada a ver. Vocês agora são novas criaturas que são moradas do Espírito Santo, porque o corpo de vocês agora faz parte desta igreja. Eu vou ler uma passagem aqui. Vocês podem ficar com a Bíblia como estão. É Gênesis capítulo 7, verso 13 a seguir. E no mesmo dia entrou Noé e Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, e com ele na arca entraram. E todos os animais conforme a espécie de cada um, todo gado conforme a espécie, todo réptil que roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a espécie, e pássaros também, conforme a qualidade de cada um. E toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para a arca de Noé. E os que entraram de macho e fêmea, e toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta. Nós vemos aqui uma narrativa, um fato histórico acontecido há milhares de anos atrás, e que muitas pessoas acham que é fábula, que é a história da carochinha, e que ela não tem valor nenhum. Isso dizemos para alguns ateus que não entendem, que não querem entender, ou que não aceitam. Ou outros incrédulos que não professam nem ateísmo, nem fé em nada. Mas se acreditam ou não acreditam, nos traz uma mensagem. É de uma família. Que na época ali tinha um grupo de pessoas perto deles, vizinhos, parentes, que não ouviam a voz de Deus, como Noé ouvia a voz de Deus. Que era um grupo de pessoas que faziam pouco caso de Noé, porque Noé tinha uma vida reta para a época, em relação ao comportamento deles, que não tinham uma ordenança específica em questão de ética, moral, costume. Não tinha algo que impedisse deles de fazer alguma coisa. Eles viviam uma liberdade plena de fazer qualquer coisa errada. E para eles mesmo era certo, mesmo sendo errado.
porque era o costume deles. Mas aí vem Noé e ouve a voz de Deus e tem um comportamento perante os outros que era diferente. Noé andou com Deus, Deus achou graça diante de Noé. O Moisés, escrevendo esse livro, ele coloca como se Deus tivesse se arrependido de ter feito o homem. Mas daí, como é que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Isso é uma interpretação de Moisés em relação a Deus, não é que Deus se arrepende. Em Números, lá na frente o mesmo, Noé escreve de novo, dizendo que o homem não é, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que nós temos que, nesses dois versículos, entender ele? Que no entendimento do homem, falando na sua ocasião, naquela época, para que ele chegasse mais perto de Deus, na sua concepção de entender a Deus, ele relacionava que no momento que o comportamento das pessoas, olhando Noé para as outras pessoas, Deus deve ter se arrependido de ter feito, porque o pecado está muito grande, tem chegado até as narinas de Deus, como se Deus estivesse cheirando. Também não. Não é assim. É o mais próximo vocabulário que o homem conseguia falar, como se hoje também nós falássemos, o braço de Deus está estendido, como se Deus fosse um homem físico que estava estendendo seu braço. Eis, o ouvido do Senhor não está gravado para que ouça a nossa oração. Agora Deus está com o ouvido, não está gravado. Então estava gravado? Não tem nada a ver. Então são palavras mais perto nossa, em relação do nosso entendimento, em relação a Deus. Então a mesma coisa que quando Moisés escreve dizendo que Deus havia se arrependido de ter feito o homem, era um pensamento dele. Em relação ao comportamento das pessoas, como se nós, pai também, tivéssemos alguns filhos rebeldes, e no momento vendo o filho sendo rebelde, um vizinho nosso dissesse: bah, o fulano de tal se arrependeu de ter tido aquele filho. É o pensamento em relação a uma outra pessoa que fala. E aqui foi o que Moisés relatou. Só que tem uma verdade em cima disso aí. Que Noé andava com Deus, na presença dele, com todas as dificuldades da época, que não tem o que nós temos hoje, nada comparado de escrita, nada de meio de comunicação que nós temos hoje, nada que alguém chegasse lá para ele e falasse: ei, eu ouvi Deus falar, eu vim falar contigo. Não, era Deus falando diretamente com ele. E ele entendeu aquela mensagem, como se alguém hoje tivesse ouvido a voz de Deus e era: mas tu tá louco? Quantos morreram na fogueira porque ouviram a voz de Deus? Entenderam o que era a voz de Deus? Ou não? Ou era loucura? Mas em cima disso aí, ele ouve e diz: olha, eu vou mandar muita água, prepara uma arca. E deu todo o tamanho dela, toda a arquitetura da construção daquela arca. E tu fazer com madeira de gome, de gofer, que seria um tipo de pinheiro. Tu vai fazer assim, assim, assim. E ele começou a construir. Daí o pessoal começou a olhar que era fez o esqueleto daquilo ali. Pô, mas isso aí é uma barca, um barco grande, um grande nau. E começaram a zombar: mas como? Nós só temos sereno. Não cai chuva aqui, águas que possam encher esse vale para tu andar por cima. E ele continuou. Segundo o relato da Bíblia, mais ou menos 100 anos ele levou para construir aquela arca. 100 anos. Porque também, segundo o relato da Bíblia, ele tinha 500 anos quando começou, e 600 anos ele termina. Então mais ou menos 100 anos. Segundo o relato da Bíblia. Eu não vou entrar em questionamento de datas, anos. É o que está escrito. Para construir uma arca de mais ou menos 15 metros de altura, com 24 metros de largura, com 145 metros de comprimento. Era o tamanho, com 3 andares, para botar todos os animais que tinham ali na volta, junto com seus filhos, capturando e trazendo para dentro. E os filhos imbuídos na mesma causa, naquela loucura. E a mulher também. E as noras também. Muita discussão teve até fazer tudo aquilo ali.
toda aquela construção. Muitos problemas aconteceram. Mas depois de tudo, os animais ouviram o chamado. As pessoas não entenderam que elas podiam entrarem para dentro também. Mas elas não quiseram. Elas optaram de seguir a vida delas conforme estavam e blasfemaram do Deus de Noé. E ficaram por lá de fora. Mas aí veio os bichos para dentro. E a família de Noé. Quando ele fecha por dentro, Deus betuma por fora. Não entra mais ninguém. E aí despejou água. Abriu as torneiras do céu. 40 dias e 40 noites. Até ela flutuar. Quando começou a flutuar, as pessoas queriam entrar, mas não tinha mais lugar, espaço para eles. E não era para vir mais nem a escotilha, nem aquela porta, que era a única de entrada, a única de saída, mais a escotilha que estava lá de cima daquela embarcação. E certo, lá dentro, eles queriam abrir, mas Deus selou por fora. A mão deles selou por fora, segundo o relato de Gênesis. Agora vem o porém. 40 dias e 40 noites chovendo. A perseverança dentro daquela arca. Eles dormiam? Certamente que sim. Eles comiam? Certamente que sim. Faziam suas necessidades? Certamente que sim. Alimentavam os animais? Certamente que sim. Todo mundo tinha tarefa. Todos tinham obrigações. Provavelmente até uma escalinha. Hoje até o dia sem cães de fé. As obrigações piores eram para eles. Não, tu vai limpar a estrumeira. Não, tá, mas outra semana vai ser você, tá? Não vou disso para ninguém ficar chorando. Eu quero só alimentar, não, eu quero só botar palha. Tinha discussões. Dentro daquele ambiente ali, tinha discussões. Eles ficaram mais ou menos 370 dias dentro daquela embarcação. 40 dias, 40 noites de chuva, dilúvio, água por todo o território, segundo a Bíblia. Vamos falar por toda a terra. Não tinha um monte que ficou descoberto, que a água não passava por cima. O Monte Everest, mais alto. Então, com as suas tarefas, com as suas atribuições, muita tribulação, muita discussão, muita briga dentro daquele ambiente. Mas eles estavam dentro. Não saíam por fora. Hoje, quando eu estava indo no mercado, depois quando eu saí do mercado, botando as coisas no bagageiro do amanhã que a gente vai estar, se Deus assim permitir, ali, naquela localidade, fazendo aquele trabalho voluntário. Um rapaz passou com um carrinho de mão, com abacaxi, com várias espigas de milho, vendendo. 6 espigas de milho em cada pacotinho fechado. Chegou em mim e perguntou para mim, tinha perguntado para um outro cidadão, ele não quis, chegou em mim, perguntou se eu queria também, eu disse, que preço é? Ele me disse o valor, ele disse, olha, está muito caro, mas eu sei que tu tem que tirar teu preço, né? Tem que tirar o valor para ti também. Tu está trabalhando para outro, que já pegou de outro, e está no caminhão e bota para ti no carro e vender, um guri. Daí eu comprei para ajudar ele. E desejei que Deus abençoasse ele e que ele tivesse força e continuasse perseverando. Perguntei o nome dele, Noé. Daí me veio a mensagem para falar dessa palavra que nós estamos meditando. E diz que a barca dele está andando por cima das águas e que ele vai longe. Naquele período, chegou o momento de ver se eu tinha alguma vida fora. Quem sabe, até em algumas ocasiões, os irmãos e as noras queriam fugir daquela sogra, talvez. Já traria de lá aquela perseguição em cima das sogras, né? Não aguento mais. Eu vou fugir daqui. Abri a escotilha, só corpo boiando. Acho que é melhor aqui dentro. Aí Noé pega um corvo e larga. O corvo vai e volta e ficou bem servido no lugar que ele foi. Carne podre tinha bastante para ele no fora. Passados 7 dias ela largou uma pomba. A pomba não encontrou lugar, voltou de volta para a arca. Passou 7 dias, largou de novo
A pomba, ela volta com folhinha de oliveira no bico. Pois já está baixando o volume da água. Passou mais 7 dias, largou de novo, ela não voltou mais. Então agora nós temos lugares, daqui um pouco nós vamos botar nosso pé em terra seca. Passou daquele momento, já era 150 dias, metade do ano aproximadamente. Mais de 150 dias, até chegar os 370 dias, que é um ano e uma semana. Ela encosta no Monte Ararat, o casco da arca. Daí eles estavam em terra firme. Daí todos desceram. O Monte Ararat seria hoje a Turquia, a antiga Armênia, um vale de várias montanhas. E ali os animais abrem escotilhas e descem todos os animais. Começa a povoar de novo a terra. E eles fazem suas orações, suas libações, segundo o entendimento deles em relação a Deus, agradecendo. O que nós estamos falando? Que a arca é você, que a arca é a nossa casa, que a arca é a congregação, nós congregados em Cristo. Esta é a arca. Que tu está guardado, que tu está abençoado, que tu está protegido, que tu entende a voz de Deus e que teu corpo é a morada do Espírito Santo e que tu anda por cima das águas e vai ter sempre um lugar seguro para colocar os teus pés, e quando abrir a escotilha tu vai ver uma luz, que é o farol, que vai te dar a indicação para onde tu deve ir. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe, que nos dê muita força, entendimento, paciência e sabedoria, sabendo que tudo depende das nossas relações, nas arcas, nas casas, nos lugares onde nós estivermos, das nossas relações de comunicação, de diálogo, de paciência, perseverança na nossa caminhada. Porque ali eles não ouviram Noé. Noé era um líder na época. Como sempre teve líderes andando pela terra, anunciando. E foi chamado de louco. É. Tivemos muitos loucos. E temos ainda. Muitos loucos ainda. Que nós sejamos sempre muito loucos. Loucos por esse evangelho simples e verdadeiro como ele é. Amém? Amém. Então vamos. Irmão, dá para fazer uma oração? Minha filha me pediu uma oração agora. Dá para fazer sim. A gente faz a oração e depois vamos passear. Vamos de pé. Como é o nome dessa filha? Aline. Vamos orar pela Aline e por todas as pessoas, por nós também, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe, Senhor, a tua filha Aline. Abençoe, Senhor, nas suas necessidades, nos seus problemas, nas suas tribulações. Que ela tenha paciência, que ela vença os seus problemas com muito amor, com muita graça, com tua proteção, com teu Espírito Santo. Envolve ela, Senhor, nos teus braços, consola, conforta, anima, dá esperança, refrigera a alma dela. Se tem algum problema de enfermidade física, que o Senhor toque e tire toda a dor. Abençoe sua alma, dê força, Senhor, no seu coração, que ela tenha alegria, tenha ânimo, tenha esperança, que ela tenha alegria e paz, paciência, entenda a mensagem, entenda que tu és Deus, reconheça o Filho de Deus, que é Cristo Jesus, e nós colocamos ela diante da tua presença, e todos nós, Senhor, para que o Senhor contemple a necessidade de cada um, abençoando, protegendo e guardando e fortalecendo nós nesta caminhada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ensina ela, Pai, que os caminhos é o Senhor. Amém, Jesus.
Aninha, dá tchau. Tá gravando, mas. Tchau.